Meu nome é Aline, conhecida como Candelária. Eu faço parte do departamento de compras, sou analista de compras. Estava super empolgada porque eu tinha perdido bastante peso e eu queria fazer um procedimento estético, queria colocar silicone. E aí então fui para uma clínica e na consulta para fazer, né? Ele apalpa toda a mama e tal, para fazer a avaliação de orçamento, foi identificado um nódulo. E aí então o médico me orientou a seguir para uma consulta com um especialista, né? Um médico, mastologista, um ginecologista. Eu não senti sintomas, só percebi sintomas, né? Notei sintomas quando teve o diagnóstico. Então foi o contrário. Geralmente a gente tem um sintoma e vai para confirmar o diagnóstico. Para mim foi o contrário. Tive o diagnóstico e aí então eu comecei a perceber que existia o sintoma. Só que para mim era normal ou imperceptível. Essa parte de sintomas, os sintomas que eu tive, que foram os que destaca do comum, o nódulo, né, a massa mais firme na lateral da mama e a secreção mamária. Tem uma secreção um pouco maior do que o comum que costuma se ter. Minha reação ao receber o diagnóstico foi bem de frustração comigo. Não é nem com a doença, né? Como eu estava falando, a questão de, poxa, por que eu descobri não foi fazendo uma preventiva? Descobri fazendo um procedimento estético. Então isso pesou em mim conscientemente, né? Fiquei pensando, poxa, como eu fui fútil a ponto de só descobrir porque eu ia fazer um procedimento estético. Se eu não fosse fazer um procedimento estético, eu não ia descobrir, ou fosse descobrir muito tarde. Esse primeiro sentimento foi o de culpa e bastante frustração da falta de comprometimento comigo. Bom, o que contribuiu foi eu fazer essa consulta que coincidentemente me deu os precedentes de um câncer. Mas o que contribui no modo geral, né, é fazer o autoexame. Então assim, é levantar o bracinho antes do banho, pôr a mãozinha no peito, não precisa ser necessariamente no peito, né? É na lateral, desce para axila, vai passando em volta, né? E você notando um caroço um pouquinho mais protuberante, ou até mesmo qualquer outro tipo de caroço, vai no médico. E aí, ele sim vai diagnosticar se existe um malefício ali, né? A ser tratado. É na hora que você acorda. Você acordou, você se olha no espelho do banheiro e já começa o seu dia. Que seja uma vez por semana, porque não tem data, né? Que seja a cada 15 dias, mas faça isso com uma frequência maior. Por sorte, para mim, eu consegui detectar mais cedo. Mas se eu não tivesse ido a um profissional, eu não iria, porque eu não fazia o autoexame, né? Hoje é quase que diário. Você ainda está aqui, tá tudo certinho, tá do mesmo tamanho, tá tudo certo, então precisa. Isso é importante. É sobre a dúvida e era quase que frequente. Toda consulta eu perguntava a mesma coisa. Vai que de repente muda a resposta. Não sei se esperando mudar essa resposta ou se realmente era uma coisa que eu sempre tinha uma dúvida ou uma coisa que ficava em aberto. Era como que isso se formou? Isso era de mim mesmo ou eu preciso de um parente para ter isso, né? E eu não preciso ter uma avó ou uma tia que tenha tido um câncer para eu ter o câncer. Então, eu posso ser a pessoa que inicia este processo na minha família. Uma das coisas que eu questionava, eu falava para a médica, mas por que? Se na minha família eu não tenho nenhum caso de câncer. E ela
explicava que não é porque a minha família não tem que eu não vou ter. Cada um tem o seu corpo. Você tem uma família, mas você é uma pessoa, sua avó é uma outra pessoa, o seu tio é outra pessoa. Então, não é porque eles não tiveram que você também não vai ter. E vice-versa, porque eles tiveram que você também vai ter. Às vezes você é o start na família para isso, né? E era o que eu perguntava frequentemente, quase em todas as consultas. Eu esperava que fossem todos, assim, se assustar de forma bem... Eu achei que todos iam ficar dilacerados. E aí eu me preparei para esperar a tristeza. Só que foi totalmente o contrário. Todos eles, obviamente que tiveram o impacto da notícia, mas todos assim, se manteram firmes com um sorriso no rosto, me mandando muitas frases e apoio, né? Muita coisa assim que dá uma energia, renova a gente, sabe? Então isso para mim foi excepcional. Na verdade foi mais uma surpresa deles, minha com eles, porque eu esperava uma coisa e eu acabei, graças a Deus, recebendo outra coisa, né? Que foi total positividade e ninguém talvez achando que fosse o fim ali, porque é o que todo mundo pensa quando recebe o primeiro diagnóstico, né? Ai, para mim é o fim. Mas você só tá começando e talvez é ali que você comece o jeito certo de viver, né? Porque você passa a ser mais atencioso, passa a ser mais criterioso, né? Você muda tudo. E ao mesmo tempo você revê se é realmente o jeito certo que você está vivendo. Sabe? Não deixei de fazer os meus passeios que eu costumava fazer, não deixei de me divertir como eu já costumava me divertir, mas eu passei a ter limites. Tudo isso faz uma diferença muito grande do que você recebe dos seus amigos e família. Se eu tivesse recebido talvez um comportamento diferente, talvez eu não conseguisse enfrentar com mais perseverança. Olha, falando da minha família e amigos próximos, tá? Sim, eles ficaram bem mais em alerta, vamos dizer assim, né? Tanto homens quanto mulheres. Porque homens na questão de próstata, que é o mais comum, apesar de homens também estarem propensos a câncer de mama, não é muito divulgado, mas homens também têm. Então é necessário sim fazer um autoexame. É um autoexame um pouco mais diferente, né? Porque não tem a mama protuberante como a das mulheres, mas existe o autoexame para homens também. Então, na minha família e amigos, isso ficou bem em evidência. Se olhavam mais, se tocavam mais, me perguntavam, Aline, como que faz? Porque também perguntei bastante para a médica, né? Como que eu posso fazer? Qual é o jeito certo de fazer? Né? E a médica, com a mão dela, pegou a minha mão e fez certinho, levantou meu braço e falou, aperta aqui, você tá sentindo isso aqui é o que a gente tá sentindo, isso aqui é o que a gente vai eliminar, sabe? E isso eu passei para minha família, mãe, levanta o bracinho, vamos lá para fazer também. Então assim, foi um geralzão para todo mundo. O que me deu mais força para enfrentar o processo, né, durante todo o processo, foi o fato de eu ter uma filha, que na época ela tinha 3 aninhos, hoje ela tem 7, então ela era a base forte, né? É uma criança, 3 aninhos, não sabe o que está acontecendo, e é justamente isso, ela era a pessoa com quem eu tinha que contar para me manter forte e sempre objetiva. Qual foi a mudança, né? A Aline antes e a Aline depois. Bom, a Aline antes... A Aline antes olhava se estava com o cabelo bonito, se o rímel não estava borrado e se o batom estava combinando. A Aline depois
ver se o corpo está respondendo ao que ela coloca para dentro, literalmente, uma alimentação saudável, uma rotina melhor, dentro das possibilidades, né? Então, assim, eu passei a me olhar, não deixo de olhar o meu cabelo, o meu batom, o meu rímel, mas eu primeiro olho se o meu corpo está respondendo de fora para dentro. Então isso muda completamente. Essa é a diferença da Aline de antes para a Aline de agora. É um literalmente se toca, né? Então assim, não tenho nada assim profundo para falar, porque é muito fácil falar frases bonitas que impactam, né? Quando na verdade a gente só precisa que seja objetivo. Você precisa dar atenção a si. É uma questão de atenção. O câncer ele só evolui se você não cuida dele. E quando você começa a cuidar dele? Quando você identifica ele. Você achou ele. Se você achou ele no começo, as chances de você se recuperar são, assim, eu diria quase que 100%, né? Então, assim, se olhem com carinho. Essa é o que eu mais falei durante e falo para todo mundo que eu conheço. Não é se olhar e ver, eu tô bem fisicamente, esteticamente. Você tá bem, sua saúde está bem, o seu corpo está respondendo às necessidades fisiológicas que ele precisa. Então você precisa literalmente se tocar. Então, novamente eu falo, se olha no espelho, levanta o braço e se toca. Isso precisa ser feito. É isso que eu falo para as pessoas. Comfort House, juntos pela prevenção somos mais fortes. Era isso mesmo? Era, né?